Rewritten Story. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. A minha não foi. A minha foi servida morna, na temperatura exata para corroer uma alma sem que ela perceba. Hoje vi Afonso, o meu primo, o homem que todos admiram na Quinta da Marinha. Ele passou por mim no seu próprio corredor e não me viu. Para ele, sou apenas a nova assistente, uma sombra que organiza a sua vida perfeita. Mas sou a sombra que apagou o sol da vida dele, exatamente como ele apagou o do meu Miguel. O meu Miguel era um arquiteto de alma. Ele não construía apenas edifícios, ele dava vida a espaços. Aquele projeto, o que deu a Afonso o seu status, era a obra da vida do Miguel. Anos de trabalho, de noites sem dormir, de paixão derramada sobre o papel. Afonso, com o seu sorriso encantador e as suas promessas vazias, era da família. Ele prometeu uma parceria. Em vez disso, ele roubou cada linha, cada conceito e apresentou tudo como se fosse seu. Ver o nome de Afonso nos jornais, celebrando o seu gênio, foi a última gota. O meu marido não teve uma morte rápida, ele simplesmente parou de viver. Apagou-se aos poucos, ali na nossa casa em Cascais, enquanto Afonso erguia a sua mansão com os alicerces do sonho roubado. A morte dele foi um longo e silencioso adeus, e foi no silêncio daquele luto que o meu plano nasceu. Não num acesso de raiva, mas numa calma assustadora. Eu não ia tirar a vida de Afonso, eu ia esvaziá-la, ia tirar-lhe a esposa, o filho, a carreira e o respeito próprio, peça por peça, até não sobrar nada além de uma casca oca, e ele mesmo me abriria a porta da sua casa para que eu pudesse começar. E no escritório de Afonso fica no piso térreo. As paredes de vidro mostram o jardim que o meu Miguel desenhou para ser um refúgio, não uma vitrine. Na parede, pendurada como um troféu, está a planta original do condomínio Pinhal do Mar. Eu reconheço a caligrafia do Miguel em cada linha, cada anotação minúscula no canto. Ele chamava-lhe o seu poema de betão e luz. Lembro-me dele a desenhar até às 3 da manhã, com uma chávena de chá ao lado, a explicar-me como a luz da tarde entraria naquela sala específica. Afonso nunca teria pensado nisso. Ele só via metros quadrados e margens de lucro. Ele levou os desenhos, apresentou-os ao conselho de administração da Teixeira Duarte e disse que eram seus. Eu vi a entrevista dele na RTP. Ele falou do projeto com a paixão de um ladrão que descreve o seu roubo. Miguel estava sentado ao meu lado no sofá. Ele não disse uma palavra, apenas desligou a televisão e foi para o quarto. Naquela noite, uma parte dele morreu. E agora eu ando pela casa construída sobre essa morte. A sede da empresa dele foi erguida com os tijolos da dor do meu marido, e a minha sede de vingança é a única coisa que me faz levantar da cama todas as manhãs. Eles chamam-lhe o projeto de uma vida. Mal sabem eles que o projeto inacabado, o verdadeiro, sou eu. Um TNA, minha entrada foi meticulosamente planeada. Afonso, sempre imerso no seu próprio ego, delegou a contratação de uma assistente pessoal e executiva na esposa. E a esposa, Clara, era a minha porta de entrada. Durante semanas, passei os meus dias nos cafés e estabelecimentos da Quinta da Marinha, uma viúva discreta a observar. Ouvi as conversas dos jardineiros, dos motoristas, do pessoal de limpeza. Foi assim que, fragmento a fragmento, montei o puzzle da família. E foi assim que descobri a fragilidade de Clara, os seus ataques de pânico, o seu pavor de ficar sozinha naquela casa enorme. Criei uma oportunidade. Na entrevista, usei a minha própria dor como um disfarce. Falei-lhe da perda, da solidão. Mencionei de passagem a minha experiência administrativa numa pequena construtora, anos antes, e de como a organização de um lar me trazia paz. Clara viu em mim um reflexo da sua própria fragilidade. Contratou-me de imediato. Afonso mal olhou para mim. Para ele, eu era apenas parte da mobília. Naquele dia, ele entregou-me as chaves da casa, do carro, do escritório. Na verdade,
Ele tinha acabado de abrir a porta da sua vida ao seu carrasco. N. Clara era na minha primeira peça, a rainha de porcelana. Ela era bonita de uma forma frágil, como se um sopro mais forte a pudesse quebrar. Os seus ataques de pânico eram a sua maior fraqueza e a minha maior arma. O primeiro aconteceu numa tarde chuvosa. Afonso estava numa reunião e não atendia o telefone. Encontrei-a na sala de estar, a tremer, a lutar por ar. Eu não chamei um médico. Aproximei-me devagar, fiz-lhe um chá de camomila e comecei a falar com uma voz calma. Falei de coisas banais, do jardim, de uma receita. Aos poucos ela acalmou-se. Naquele momento eu não era mais a assistente. Eu era a sua salvadora. Comecei a ser a sua companheira constante. Eu organizava os seus almoços com as amigas do clube de golfe da Quinta da Marinha, mas também estava lá quando ela chorava por se sentir invisível. Comecei a alimentar a sua insegurança. Um comentário inocente aqui, uma pergunta ali. O Afonso parece tão cansado ultimamente, coitado, deve ter tantas preocupações. Ou então, viu como a nova estagiária o admira? É natural, ele é um homem tão poderoso. Eu criava pequenas fissuras na confiança dela, regando-as todos os dias com a minha falsa simpatia. Ela começou a depender de mim para tudo, confessando os seus medos mais profundos. Ela via em mim uma amiga, a única que a compreendia, e eu via nela uma marioneta, cujos fios eu segurava com firmeza, preparando o palco para o próximo ato. N.O. próximo. Na minha lista era Tiago, o filho, o príncipe adormecido numa torre de indiferença. Tinha 18 anos, mas carregava uma tristeza de velho, vagueando pela casa como uma sombra que o pai se recusava a ver. Afonso via nele uma decepção, um rapaz sensível demais para herdar o seu império de betão. A minha abordagem foi simples. Eu vi-o, comecei a falar com ele, não como uma criança, mas como um igual. Pedia a sua opinião sobre as notícias do público ou sobre uma música que passava na rádio, e eu ouvia. Enquanto Clara se afundava na sua própria névoa, eu tornei-me a confidente de Tiago. O despertar dele não foi carnal, foi mais profundo. Foi o toque sutil da minha mão no seu braço quando ele me ajudava com alguma coisa. Foi o meu olhar que se demorava um segundo a mais no seu. Comecei a plantar pequenas sementes de rebeldia. O seu pai é um homem de negócios. Ele não entende a importância da arte, da alma, como você entende. Eu estava a transformá-lo num homem, mas num homem que me pertencia. Via a adoração a nascer nos olhos dele. Ele não estava apaixonado por mim, estava apaixonado pela forma como eu o fazia sentir. Ele era o meu cavaleiro, e em breve eu iria usá-lo para derrubar o castelo do seu próprio pai. E finalmente era uma vez do rei. Afonso só começou a reparar em mim quando me tornei indispensável. Uma noite encontrei-o no escritório, frustrado com um impasse burocrático na Câmara Municipal de Cascais. A situação soou-me vagamente familiar. Lembrei-me de noites em que o Miguel se queixava de um regulamento obscuro semelhante. Na manhã seguinte, remexendo numa caixa com os seus cadernos antigos, encontrei-o. Um rascunho de uma carta, uma anotação sobre um precedente legal que ele descobrira. Naquela noite, apresentei a solução a Afonso como se fosse uma ideia minha, uma súbita inspiração. O seu olhar de surpresa foi a minha primeira vitória direta. A partir daí, o jogo mudou. Ele começou a partilhar comigo frustrações de trabalho e a pedir que eu organizasse não só a sua agenda pessoal, mas também os seus ficheiros de trabalho, queixando-se de que ninguém na empresa tinha o meu nível de organização. Eu elogiava a sua ambição, a sua visão. Ao mesmo tempo, envenenava a sua percepção da família. A Clara está tão frágil. O Tiago parece tão desmotivado. Eu estava a isolá-lo, a construir um mundo onde apenas eu o compreendia, e ele estava a entregar-me o seu reino, sem saber que eu só queria vê-lo em ruínas. E eu chamei-lhe a noite da tempestade perfeita. Preparei tudo para o jantar de sábado.
A desculpa era uma pequena celebração de família. Horas antes, sussurrei a Clara que Afonso parecia preocupado, talvez por causa daquela estagiária nova que lhe dedicava tanta atenção. Deixei a semente do ciúme a germinar. Depois, conversei com Tiago. Disse-lhe que aquela noite era na oportunidade perfeita para ele se impor, para mostrar ao pai que era um homem com os seus próprios sonhos. O jantar começou tenso. Clara mal falava. Tiago, pálido, finalmente anunciou que se ia inscrever na Escola Superior de Teatro e Cinema em vez de ir para a gestão. Afonso reagiu com desprezo, dizendo que não ia pagar para o filho brincar aos artistas. Foi a faísca. Tiago explodiu, libertando anos de ressentimento. Clara, vendo o filho a sofrer, virou-se contra o marido, acusando-o de ser egoísta e atirando-lhe à cara as minhas insinuações sobre a estagiária. Afonso, encurralado, tentou desvalorizar tudo. Foi aí que eu intervi. Com uma calma fingida, disse: Afonso talvez devesse ouvir o seu filho. Para Tiago foi a validação. Para Clara foi a confirmação. Ela olhou para mim, depois para o marido, e o seu rosto desfez-se em horror e traição. O castelo de cartas deles desabou. Clara teve um ataque de pânico avassalador. Tiago saiu de casa a bater a porta, e Afonso ficou parado, a olhar para mim. Pela primeira vez, vi uma inimiga pondo a casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, de túmulo. Clara tinha voltado para anicar a casa da mãe em Sintra. Tiago não dava notícias. Afonso ficou sozinho. Mas a parte familiar era apenas o aperitivo. O prato principal era sua carreira. Com o caos familiar como distração, Afonso delegou-me cada vez mais tarefas do escritório. Organiza-me isto, por favor, dizia ele, entregando-me acessos a servidores e pastas digitais. Foi lá que encontrei o ouro. Não precisei de inventar nada. Compilei as faturas fraudulentas que comprovavam a compra de materiais de qualidade inferior, os relatórios de obra adulterados para esconder atrasos. A peça final do meu dossiê foi uma cópia de um antigo e-mail que encontrei no arquivo do Miguel. Nele, o meu marido explicava a Afonso uma solução estrutural inovadora e dispendiosa, fundamental para a integridade do projeto. Juntei esse e-mail às faturas que mostravam Afonso a encomendar substitutos baratos precisamente para aquela parte da construção. O roubo e a fraude, ligados num único fio. Enviei o dossiê anônimo para a Ordem dos Arquitetos e para um jornalista do Expresso. O resultado foi rápido. A licença dele foi suspensa. Os sócios abandonaram-no. Uma tarde, ele esperava por mim na cozinha. Estava mais velho, mais pequeno. Foi você, ele disse. Eu não respondi. Apenas tirei da minha mala a caneta de tinta permanente que o Miguel usava sempre. Pousei-a sobre a mesa de mármore. Ele nunca teria usado materiais de segunda categoria para poupar alguns euros, disse eu com calma. A beleza do projeto estava na sua integridade. Foi nesse momento que ele compreendeu. Viu o fantasma do Miguel, a ética, a paixão que ele tinha roubado e profanado. Na semana seguinte, passei de carro em frente ao seu escritório na Avenida da Liberdade. Havia uma placa enorme a dizer Vende-se. A conta final estava paga. A minha sede finalmente começava a desaparecer.